Olá, tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves para mais um conteúdo e hoje eu quero trabalhar com vocês a filosofia helenística. Você que vai fazer Enem, você aluno do ensino médio, você que está precisando de conteúdo relacionado à filosofia, se você quer saber o que foi a filosofia helenística, até porque os filósofos helenísticos, eles queriam buscar na verdade, uma resposta de como ser feliz, como alcançar a felicidade. Você quer saber? Então fica até o final e vamos de aula! Eu quero começar aqui falando aqui através de uma epígrafe. Uma epígrafe é justamente uma frase de reflexão, tá certo? E nada mais e nada menos do que uma frase do grande epicurista Epicuro, que diz: não estrague o que você tem desejando o que não tem. Lembre-se que o que você tem agora, uma vez, foi uma das coisas que você só esperava. Epicuro. Olha aí como é que isso é forte, né? Mas tudo bem, vamos aí para a nossa aula, vamos começar falando da filosofia helenística. Primeiro ponto, a partir da fase final do século IV a.C., as conquistas territoriais realizadas por Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, em um prazo extremamente curto de tempo, eliminam qualquer vestígio de autonomia política das cidades e estados gregas, causando grande impacto na vida cultural de todas elas. O que é interessante aqui notar? É bom lembrar que nós temos aí o período da Grécia e dentro do período grego, nesse momento, nós estamos trabalhando a fase do período helenístico. O que na verdade foi a fase do período helenístico? Foi a fusão da cultura grega com a cultura macedônica. Ou seja, nesse processo histórico, forma-se a cultura helenística, ou seja, o helenismo, como você pode observar aí. Como é que, na verdade, aconteceu todo esse processo? Na verdade, o helenismo é resultado do contato dos gregos com diferentes tradições, principalmente orientais. Desse intercâmbio, ou para usarmos a expressão mais apropriada, dessa interpenetração, surge uma cultura preocupada fundamentalmente com as questões morais que afligem o indivíduo. Em outras palavras, o público cede lugar ao privado, ao particular. Olha que ponto interessante. Por causa disso, nós vamos ter aí uma série de pensamentos que vão tentar justamente trabalhar a questão dentro da filosofia helenística. Na verdade, o helenismo, as correntes filosóficas do helenismo, eles procuravam buscar qual era o verdadeiro caminho da felicidade. Olha aí que ponto importante. É necessário observar que, por exemplo, em um contexto sociocultural profundamente transformado sob o Império Macedônico, as preocupações filosóficas elas são reorientadas e ética e teoria do conhecimento permanecem neste período como áreas relevantes da filosofia, porém não mais pensadas no horizonte da cidadania sobre pressupostos metafísicos. E aí, no meio disso, nós vamos ter as escolas filosóficas helenísticas que, na verdade, eles articulam física, conhecimento e ética com o propósito de oferecer aos indivíduos as condições da vida feliz. Ou seja, os filósofos helenísticos, eles procuravam dizer como nós podemos ser felizes, como nós podemos alcançar a felicidade. E aí nós vamos começar falando da primeira escola filosófica, porque na verdade nós tivemos aí várias escolas filosóficas como o cinismo, o epicurismo, o ceticismo e o estoicismo. E nós vamos começar falando aqui do cinismo. Como era que
os filósofos cinistas, o que eles defendiam para se alcançar a felicidade? Você está vendo o nome aí, né? Diógenes de Sinope, ou de Sinope. O Diógenes de Sinope, ou de Sinope, na verdade, ele não foi o fundador, porque, na verdade, o fundador do cinismo, nós vamos ter um dos primeiros nomes, que é Aristítenes. Só que o nome que vai ter, que vai se destacar como grande expoente é justamente Diógenes de Sinope. Muito bem, o que na verdade ele defendia? Vamos começar falando aqui ponto por ponto. Lembrando que o fundador foi Antístenes, Antístenes, né? Olha o nome complicado, né? Antístenes, né? Olha o nome complicado aí, me desculpe se em algum momento, porque tem momento que eu estou explicando o conteúdo e minha língua acaba embolando, né? Tudo bem, mas vamos começar, vamos parar aqui de conversa fiada e vamos ao que nos interessa, que é o conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Diógenes de Sinope é o maior expoente. O que ele propunha? Primeiro ponto, a busca pelo homem. A primeira coisa que ele diz, para que o homem seja feliz, para que o ser humano seja feliz, é interessante o quê? A busca pelo homem. Então, você só poderia alcançar a felicidade na busca pelo homem. Mas, professor Alberto, o que é esse negócio de busca pelo homem? Calma. O Diógenes, ele afirma que a humanidade, ela deve encontrar a si própria em uma vida ditada pela natureza, desfazendo-se, portanto, de todas as convenções da sociedade e dos valores socialmente cultivados. Ele afirmava que não deveria existir governos, propriedades privadas, casamentos e nem religião oficialmente estabelecida. Olha o que ele defendia. Olha como é que o cinismo propunha. Olha que pensamento. É tão interessante que o próprio Diógenes, que foi apelidado de O Cão, você já vai saber já, ele condena o luxo, ele condena as instituições. Para ele defendia, inclusive, ele chega a condenar violentamente a escravidão, os prazeres artificiais. Ele só reconhece como legítima as necessidades naturais, como, por exemplo, ter fome, a sede, o sono e os desejos sexuais. É bom lembrar que o Diógenes, que ele chega a condenar o luxo e as instituições, consta que ele decidiu viver dentro de um cântaro, que era uma espécie de grande vaso. Tenta imaginar aí um grande barril, pronto. Ele acabou decidindo viver dentro desse barril, que era esse cântaro, alimentando-se dos restos que ele era concedido pelas pessoas, gente. Olha aí, vivendo dessa forma, não demorou a receber o codinome de Diógenes o Cão e procurou levar adiante sua crença fundamental de que devemos viver uma vida autêntica e natural. Olha como é que isso é interessante. O que seria essa questão da vida autêntica? Porque ele chega a dizer o seguinte, olha aí, ó, você pode acompanhar no slide. Olha o que ele diz, ó. A vida autêntica somente se realiza quando aceitamos que o que importa é estabelecer claramente quais são os valores verdadeiros e quais são os falsos. Então, o primeiro ponto que ele está dizendo, para que você possa viver de uma forma autêntica, livre do luxo, das instituições, a primeira coisa é você estabelecer quais são os valores, o que é verdadeiro para você, o que é falso. Sendo que ele diz, ó, sendo que o restante não passa de convenções sociais que merecem ser ignoradas, porque são contrárias à natureza do ser humano. Então, na verdade, o que o Diógenes está dizendo, quando ele se colocou na situação de viver como um cão, ele estava justamente dizendo que o ser humano ele não precisa de luxúria, o ser humano ele não precisa das instituições, ele deve viver longe de todos os princípios morais, porque para ele a única coisa que importa é aquilo que eu decido, o que é de valor e o que não é, o que é verdadeiro e o que não é. A partir do momento que eu tenho clareza no que é correto para mim e o que não é, pronto, é o suficiente para que você possa viver. Não é à toa
que o Diógenes, ele insiste na libertação total do homem de seus vínculos mundanos. Então, o cinismo, então, ele chegou a seduzir alguns seres que estavam desiludidos com os governantes, descrentes diante dos rumos que a sociedade tomava. E, como doutrina filosófica, o cinismo talvez tenha sido a mais completa rejeição da dimensão sociocultural da humanidade. E, em certo sentido, uma forma bastante radical e original de procura pela vida autêntica e virtuosa, porque na verdade, o que o cinismo então apregoava? Você só pode ser feliz quando você rejeitar todas as luxúrias, todas as instituições, quando você tem uma liberdade total e quando você tiver a clareza do que é certo e do que não é. Pronto, você só precisa disso, nada mais. Pronto, essa era a visão do cinismo, ok? Mas existia um outro pensamento da filosofia helenística, que era o ceticismo. Ceticismo. Muito bem. O ceticismo, que foi fundado por Pirro de Eleia, o primeiro ponto, o que o ceticismo ele propunha? O ceticismo ele se caracteriza como uma escola filosófica que se posiciona da seguinte forma em relação ao conhecimento. Diante, por exemplo, de dois argumentos contrários e ambivalentes, o melhor que temos a fazer é suspender juízo e desistir de afirmarmos a verdade ou a falsidade de uma ou de outras teses. Eu costumo até dizer o seguinte, que para os ceticistas, ser feliz, o caminho para se alcançar a felicidade era duvidar de tudo, é de que nada é certo, de que não havia certeza. Não é à toa que o ceticismo ele critica o conhecimento intelectual, ele critica a opinião, eles criticavam o conhecimento dogmático, enfim. Para eles, para os ceticistas, a felicidade ela se realiza ao abandonarmos os ideais clássicos de verdade universal e de valores absolutos. Por quê? Segundo eles, para os valores e as convicções vigentes em uma sociedade, tudo aquilo em que determinado povo acredita e afirma, existem em outro lugar crenças e afirmações opostas que são tão legítimas quanto os primeiros. Traduzindo, em poucas palavras, então, para os ceticistas, para você alcançar a felicidade, era não aceitar a verdade absoluta, porque aquilo que eu defendo num lugar, no outro lugar é defendido de outra forma, e que tanto eu tenho a verdade como o outro também. Por isso que para eles a felicidade era justamente rejeitar essa verdade universal, esses valores absolutos. É bom e interessante lembrar também que o caráter inovador da doutrina cética consiste em, mediante uma argumentação lógica, estender as mencionadas ambiguidades às suas consequências éticas e a postura diante do conhecimento. Ou seja, eles enunciam, como você observa aqui no slide, que diz assim, enuncia a impossibilidade de existir um fundamento racional para se pronunciar seguramente sobre as coisas. Ou seja, não existe um pensamento racional, lógico, verdadeiro para você dizer, olha, isso aqui é verdade e pronto, eu dou minha vida para aceitar que isso é verdade. Para eles não existe isso, porque ele diz, é sobre as coisas que consiste em um critério externo universal para decidir acerca da maneira apropriada de se conduzir na vida, ok? É interessante lembrar que o próprio Pirro, ele recomenda que abandonemos a clássica pretensão filosófica de perseguir a verdade, aceitando, isto sim, os costumes e as práticas presentes em nosso mundo
cotidiano. Então, aquilo que você está vivendo, que eu estou vivendo, é o que nós devemos aceitar. Nós não devemos tentar nos justificar ou nos abraçar com verdades estabelecidas como verdades absolutas, porque na verdade o real é aquilo que nós estamos vivendo no cotidiano, segundo a filosofia ceticista. Em poucas palavras, o abandono da ambição à verdade e de seus pretensos valores como diretrizes para o comportamento humano, proposto pelo ceticismo, ele vai repercutir positivamente entre muitos seres humanos do período helenístico. Na verdade, seria mais ou menos a própria ideia de relativização, de dizer, olha, o que ele está dizendo não é errado, filho, é a opinião dele. O que ela está falando não é errado, é a opinião dela. Ah, o que ele está falando não é errado porque na cultura é assim. O que ele está dizendo ali não é errado porque a cultura estabelece isso. Pronto. Então, em poucas palavras, a mensagem de desfrutar o presente, negligenciando as especulações em torno do futuro, como poderá ser o futuro, torna o ceticismo uma doutrina extremamente atraente para a humanidade desse período. Então, muitos vão se sentir atraídos porque o ceticismo não trabalha com certezas, com aquilo que é absoluto, porque tudo vai variar de acordo com o local, de acordo com os costumes, a tradição, enfim. Então, para se alcançar a felicidade, na visão dos ceticistas, seria o quê? Abandonarmos a verdade universal e os valores absolutos, ok? Mas existem os epicuristas que apresentavam uma nova proposta, uma nova visão para se alcançar a felicidade. Olha o que Epicuro fala aí, ó. Não estrague o que você tem, desejando o que não tem. Lembre-se que o que você tem agora uma vez foi uma das coisas que você só esperava. Lembra que nós lemos aí essa epígrafe lá no começo? Primeiro ponto, vamos analisar. Ó. Olha o que ele está dizendo. Não estrague o que você tem desejando o que não tem. Olha aí, a primeira coisa que ele está dizendo. Aquilo que você tem, não estrague. Por quê? Para os epicuristas, para alcançar a felicidade, nós deveríamos ter prazer em tudo aquilo que fôssemos fazer. Então, ó, o que ele está dizendo? Se você conquistou isso e tem aquilo, então pare de reclamar. Lembre-se que o que você tem agora uma vez foi uma das coisas que você só esperava. Então, ele está rejeitando justamente essa ideia, porque geralmente nós temos uma coisa, conquistamos aquela coisa e depois queremos outras e acabamos rejeitando aquilo que nós conquistamos e aquilo que nós desejamos. Por isso que os epicuristas, eles defendiam a ideia de você sentir o prazer pelas coisas que você tem. Mas calma, que não é só isso, nós vamos falar muito mais, beleza? Primeiro ponto, o epicurismo, fundado pelo Epicuro de Samos. Primeiro, a teoria epicurista, ela tem como objetivo central libertar as pessoas do medo, no sentido amplo da expressão, ensinando-os a lidar tanto com o temor da morte quanto com o temor da vida. Olha como isso é forte, né? Até porque, ó, a vida levada pelos epicuristas primava pela simplicidade. E no momento em que a vida social se apresentava com uma grande ameaça, Epicuro, ele ensinava as pessoas a buscar, apesar das adversidades, a felicidade e a realização pessoal. Então ele procurava ver o seguinte, que mesmo que você estivesse numa situação difícil, mas você teria que ver beleza naquilo, você teria que ver prazer naquilo e buscar a felicidade incansavelmente, mesmo diante da adversidade. Nada mais poderia estar em tão perfeita sintonia com o seu tempo. Esse pensamento, até porque, por ser resultado da reflexão do Epicuro, a filosofia epicurista, ela vai apresentar-se perfeitamente estruturada e procura abarcar todos os aspectos da existência. Olha que ponto interessante. O Epicuro também, a teoria epicurista, ele vai dizer o seguinte, que o prazer se apresenta como um grande bem e deve ser gozado com moderação, ainda que nada precise ser visto no
proibido. Ou seja, na verdade, não era nem no proibido, é para ser visto como proibido, tá certo? Onde está aqui, quando ele vai colocar assim, ó, quando ele diz, ó, o prazer se apresenta como um grande bem e deve ser gozado com moderação. Ou seja, aquele prazer ele deve ser vivido com moderação, com prudência, ainda que não precise ser visto como proibido. Aí tem nu, gente, é como proibido, ok? Outro ponto também do pensamento epicurista, até porque é o seguinte, ó, o Epicuro, ele recomenda desligar-se das incertezas da vida pública e viver em pequenas comunidades nas quais as pessoas compartilham os mesmos valores e as mesmas opiniões. Essa forma de vida, segundo o Epicuro, essa forma de vida ela colabora para a preservação da saúde e manter as boas relações interpessoais, conferindo maior alegria e existência. Olha que coisa interessante, né? Na verdade, para os epicuristas, era procurar felicidade nas coisas simples, ok? Outro ponto também é que ele diz o seguinte, ó, o verdadeiro prazer está na ausência da dor, ou seja, na aponia e na falta de perturbação na mente, ataraxia. Então, para ele, o prazer é quando você não estivesse sentindo dor e tivesse com a mente sã. Então, quando você estivesse nesse estágio, você estaria obtendo prazer. O prazer estaria associado à satisfação. Olha que coisa interessante, né? Porque, na verdade, o prazer dessa forma, a vida moral defendida por Epicuro e seus seguidores, ela é orientada pela razão e extrai desta, ou seja, da razão, os elementos de recusa de todo excesso proveniente do mundo sensorial. Em poucas palavras, o que os epicuristas estão dizendo? Está dizendo o seguinte, você deve buscar prazer. A felicidade é buscar prazer nas coisas que você faz, nas coisas simples, mas com moderação. Por que isso é interessante? Porque havia um princípio que regia o pensamento grego, que dizia que os caminhos dos excessos nos levam às portas da sabedoria, que era uma prática até hedonista. Então, por exemplo, a pessoa beber até cair, ou seja, fazer tudo em excesso, mas o epicurista não, você procura satisfação, mas com moderação. Assim, você poderá ser feliz. E, por último, vamos falar aqui do estoicismo. O que foi o estoicismo? Primeiro aí, olha o que tem o princípio do estoicismo que eu coloquei aqui, essa frase fantástica, que diz o seguinte: as únicas coisas que estão sob o seu controle são seus julgamentos, opiniões e valores. É neles que você deve manter o seu foco. Já já você vai entender isso aqui. Primeiro ponto, o fundador da escola filosófica estoicista foi Zenão de Cício. Muito bem, mas vamos ver aqui o que ele propunha. A ética estoica afasta a promessa de uma vida em reino superior e aceita que as coisas que acontecem no mundo estão racionalmente ordenadas. Olha como isso é forte, gente. Presta atenção como isso é forte. Primeiro ponto. Olha o que você vai entender. Ó. A concepção filosófica proposta pelos estoicos, ela possui como núcleo, como centro, a suprema autoridade da razão. Então, o centro da filosofia estoicista é a razão. É a razão. E essa razão, ela tem que gerar equilíbrio. Você vai entender aqui, ó. Ele diz assim, ó, inclusive, que como centro da filosofia, o núcleo da suprema autoridade da filosofia estoicista é a razão, sendo assim a lógica concebida como melhor instrumento para expressar a capacidade da razão, ela fornece os critérios para aceitarmos ou não o conhecimento derivado dos sentidos. Então, nós, através da lógica, porque todo pensamento ele tem que ser pautado na razão, através desse pensamento lógico, nós decidimos, utilizamos isso como critérios para aceitarmos ou não o conhecimento que é derivado dos sentidos. Ou seja, se aquele conhecimento que está sendo produzido é oriundo de uma impressão que eu estou tendo sobre o objeto, é essa lógica racional que vai estabelecer se eu concordo ou não. Então, isso é algo que vai ser proposto pelos estoicistas. E ele vai dizer o seguinte, ó, o pensamento estoicista vai dizer o seguinte: dessa firme crença na razão, será possível estabelecer princípios,
Ou seja, podemos declarar, segundo os estoicos, que o mundo que a razão representa e aceita mediante critérios lógicos é toda a realidade que existe. A realidade que existe é o mundo da natureza. Não existe nada superior ao mundo da natureza. A natureza é governada apenas por princípios racionais. Nós, humanos, somos parte da natureza. Olha que ponto interessante que ele está colocando aqui. Olha que ponto interessante que está sendo colocado aqui. É bom lembrar que o pensamento estoicista, ele está dizendo justamente isso. Até porque, se você analisar bem, olha esse aspecto aqui que eu quero chamar até a atenção aqui, que é um ponto muito interessante. Ó. Ele diz assim, que o verdadeiro sábio, ele retira da tragédia os elementos para refletir e assumir mais profundamente os laços com a vida virtuosa. Presta atenção aqui para você entender. Primeiro ponto, você tem que entender que eles, os estoicistas, dizem que a natureza é governada por princípios racionais. Que nós, humanos, somos partes importantes da natureza. A racionalidade que governa a natureza e os homens é o que devemos entender por Deus. Então, para eles, o que eles vão dizer? Que não há a ideia de uma força superior, essa promessa de uma força superior que está sobre as coisas. Não. Para ele, a razão seria justamente essa força superior. Ele chega a dizer o seguinte, que Deus não está fora do mundo. Sendo assim, Deus está impregnado em todas as coisas do mundo. Ele chega a dizer, inclusive, que já que somos todos parte da natureza e nada existe fora dela, devemos nos preocupar, então, em levar uma vida virtuosa nesse mundo, no tempo presente em que vivemos. Olha que ponto importante. Até porque o pensamento estoico, ele constrói essa ética estoica dizendo o seguinte, que ela afasta a promessa de uma vida em reino superior. É aquilo que está aqui, ó, repetindo mais uma vez, ó. E aceita que as coisas que acontecem no mundo são racionalmente ordenadas. Então, tudo que acontece no mundo não está associado a um elemento superior, mas porque foi racionalmente ordenado. Olha que loucura é esse pensamento estoicista. E ele chega a dizer que tudo é o que é e não poderia ser diferente. Diante de nossa impotência com relação às adversidades da vida, devemos então adotar uma postura serena e resignada diante da morte e das tragédias pessoais. Essa concepção que foi construída pelo homem estoico, ela passou a ser interpretada como uma frieza diante do sofrimento humano, entendeu? Porque para eles chegam a dizer o seguinte, né, que nós devemos manter sempre o equilíbrio, de uma forma bem racional diante de toda a tragédia. É como se fosse assim, o cara morreu agora. Ah, tudo bem, todo mundo tem que morrer. Pronto, seria mais ou menos isso aí que o pensamento estoico na prática representaria. O verdadeiro sábio para os estoicos, vou repetir mais uma vez para que a gente possa entender agora, ele retira da tragédia os elementos para refletir e assumir mais profundamente os laços com uma vida virtuosa. O que está fora de seu alcance não deve atormentá-lo. Olha que ponto interessante, né? Em seu projeto de vida, na verdade, se a gente for tentar viajar aqui com o estoicismo, um estoico, o que ele vai fazer? Ele concebe as emoções como uma forma de conhecimento que devem ser analisadas e interpretadas como verdadeiras ou falsas. Olha aí que ponto interessante. Assim, por exemplo, o desespero diante da morte é uma falsa emoção. Por quê? Afinal, o que está fora de nosso controle não pode nos afetar. Olha que negócio forte, né? Do pensamento estoicista. E ele vai dizer o seguinte também, o pensamento estoicista vai defender que os sábios jamais deixam de aceitar a capacidade da razão para distinguir o verdadeiro do falso. Ao tomar a lógica e a razão como critério de escolha, tornam-se senhores de seu destino. Olha que ponto importante. Já que conseguem, apesar de forças exteriores, viver em conformidade com a boa vontade.
Em outros termos, somente então o homem plenamente racional pode viver uma vida virtuosa. Então, em poucas palavras, para você ser feliz, na visão dos estoicistas, você tem que ser totalmente racional. E quando você é totalmente racional, você vive uma vida virtuosa. Olha que ponto. Por isso que aquela ideia dessa visão que ele chega a colocar aqui, né? Que ele afasta a promessa de uma vida em reino superior e aceita que as coisas que acontecem no mundo estão racionalmente ordenadas. Então, o que ele está dizendo é que está tudo organizado, está tudo pronto. Se alguém morreu é porque tinha que morrer. Se aconteceu isso aqui é porque tinha que acontecer e pronto. E não cabe emoção nem nada. Por isso que eles foram criticados por causa disso. Em poucas palavras, os estoicos estavam também procurando o próprio equilíbrio, ok? Mas tudo bem. Assim como o cinismo, o ceticismo, o epicurismo, o estoicismo, apesar de apresentarem teses filosóficas diferentes entre si, eles organizaram-se como movimento e escolas filosóficas que, acolhendo os dilemas socioculturais da era helenística, procuraram indicar os caminhos para os indivíduos liderarem, ou seja, lidarem, na verdade, ou diante das adversidades, encontrando a felicidade. Então, o que é que, na verdade, cada pensamento da filosofia helenista procurava ensinar? Eles procuravam ensinar uma forma de quando o homem deveria superar essa adversidade, para que ele pudesse alcançar a tão sonhada felicidade. E finaliza a nossa aula aqui com a epígrafe do Sêneca, que diz: se pensares bem, passamos grande parte da vida agindo mal, a maior parte sem fazer nada ou fazendo algo diferente do que se deveria fazer. Podes me indicar alguém que dê valor ao seu tempo? Valorize o seu dia? Entenda que se morre diariamente? Está aí a frase do Sêneca. Em poucas palavras, ele está dizendo: pense, valorize o seu tempo, entendeu? Valorize o seu tempo, tá certo? Então tá aí, gente, tá dado essa aula. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, assina aí as notificações, compartilha para o máximo de pessoas e dê aí a sua opinião. E aí, qual das 4 correntes filosóficas dessas escolas apresentadas aqui do pensamento helenístico você concorda, tá certo? Fica com Deus, um abraço.